Bom dia, turma! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados. E estou aqui hoje para bater um papo com vocês e também com dois convidados super especiais do Dama Brasil, que já já eu vou chamar, que é o Gabriel Vernalha e o Sérgio Silva. E antes de chamá-los aqui no palco, lembrando o seguinte: no final desse encontro aqui, eu vou colocar para vocês no chat para vocês terem a emissão do certificado de participação, tá bom? Lembrando que nós estamos transmitindo esse bate-papo para o YouTube, para o LinkedIn, para outras redes também. Então, se você estiver nas redes sociais, fique à vontade para colocar a sua pergunta. Porém, se você quiser ter o certificado de todos os encontros que a gente realiza aqui, vem para Digital Edu. Vai ser um prazer ter você aqui. Basta acessar digitaledu.com.br. Tá na tela o site para vocês. Vou colocar aqui o QR Code rapidinho também. Então tem um QR Code. Faz um cadastro gratuito ali, entra na primeira live de hoje e estaremos aqui no chat oficial te aguardando, tá? No final, a gente disponibiliza o link, você clica e emite o certificado na hora com validação ainda. Bem interessante isso, tá? E o seguinte, gente, hoje nós vamos. Eu sou o cara dos spoilers, né? Mas eu vou tentar não falar o que se trata, mas vocês vão ter hoje uma novidade muito top do Dama Brasil, que eles vão trazer para vocês, tanto o Gabriel quanto o Sérgio. Então, assim, sem delongas, momento de conhecimento. Lembrando que durante a apresentação, gente, deu dúvida, quer fazer um comentário? Coloca no chat, não precisa esperar acabar o bate-papo para colocar a sua pergunta, tá? Porque aqui, da forma que a gente faz aqui, existe um lag de até 30 segundos. Dependendo da internet da pessoa, pode chegar a 40, 50 segundos de atraso na fala. A gente fala e vocês escutam. Então, às vezes, você coloca a sua pergunta e não dá tempo da gente responder. Tá? Então surgiu, coloca no chat que vai ser um prazer, tanto nas redes sociais quanto aqui na página oficial. E ó, eu quero chamar aqui agora para fazer uma apresentação maravilhosa, grande Sérgio Silva e Gabriel Vernalha. Bom dia, Sérgio e Bom dia, Gabriel. pessoal. Fala, Wagner. Bom Prazer. dia. E aí, Sérgio, tudo bom? Tudo bem. Maravilha Acho ter que esse vocês de ano é o novo aqui, primeiro, né? hein? Acho que vai, mas esse ano Esse acho que é ano o primeiro. Esse ano é o Foi ano primeiro. passado que vocês fizeram, né? A gente isso. fez alguns Manhã com Dado já, né? Aí a gente trouxe, acho que a gente fez o encerramento de dezembro de 24, né? Com Uhum. algumas que a gente estava falando ali de tendências para 25. E aí a Isso. gente vai até entrar um pouco nisso hoje, né? Que essas tendências já estão se refletindo aí Tendências nas que estão se carreiras aí. confirmando, né, Gabriel? Que Exato. maravilha. Ó, antes de começar, vamos fazer o seguinte. Fala pra gente, então, Gabriel, quem é Gabriel Vernalha? O pessoal conhecer você? Boa, vamos lá. Bom, tô no Dama aqui já há uns 5 anos, né? Tô na frente aqui da parte de desenvolvimento profissional, então a gente vem montando e trabalhando, e aí também não vou dar os spoilers, daqui a pouco a gente fala, né, Wagner, que você fez na abertura aqui. Então hoje trabalho na DASA hoje, né? Estou responsável ali pelo time de governança de dados, analytics e IA. Então, tô nessa jornada de dados já há alguns anos aí e contribuindo com o Dama também, né? Eu acho que o objetivo nosso é esse, né? De trazer, né, para as pessoas e para as empresas essas melhores práticas de gestão de dados, que mais uma vez, né? De novo, até por conta da IA agora, tá no boom de novo, todo mundo falando aí de governança, né? Eu não sei, né, se é o mocinho ou se é o vilão, né, ô Sérgio? É, Essa governança. vamos descobrir, vamos descobrir. Vamos bater esse papo aí. Maravilha. Sérgio, fala pra gente quem é o Sérgio Silva. Bom, eu sou o Sérgio Silva, né? A minha jornada com governança de dados, ela começou justamente junto com a minha filiação ao Dama em 2012, né? Me filiei primeiramente como conselheiro, né? Já fui diretor de eventos, né? E agora estou como VP de estudos técnicos no Dama, né? Eu atuo na Queiros hoje, que é uma empresa especializada em governança de dados, tem várias BUs que cuida de dados, né? E no Dama eu sou responsável aí junto, né? Trabalho muito próximo do Gabriel, né? Na parte de
entender quais são os perfis profissionais que estão surgindo aí, que a gente vai falar um pouco hoje, e entender que capacitações técnicas, né, esses profissionais precisam ter para que a gente crie no futuro grupos de estudos para poder fomentar essa capacitação, né? E trabalho também muito próximo do Leandro, que não está aqui conosco, que é quem está estruturando aí a parte de associados, né? Que é uma pendência nossa, né? Tem muitas pessoas, muitos simpatizantes do Dama nos cobrando, né? De apresentar Sim. aí um programa de associados, né? E nós estamos trabalhando para isso, e o Leandro, juntamente com o Leandro, né, que não está aqui presente, e em breve teremos novidades também a respeito disso. Que maravilha, Boa, excelente. boa. Então, vai ser muita coisa bacana, né? E assim, gente, ó, vamos lá então, o nosso papo hoje, né? Um pouquinho desvendando um pouquinho do DMBOK 3, carreira e o futuro de dados. Já coloquei o slide de vocês na tela. Vamos fazer o seguinte: vou lembrar o pessoal aqui antes de passar a sala para vocês, gente. É muito importante que você coloque a sua dúvida no chat quando ela surgir. Não importa, não existe pergunta boba, tá? Uma coisa que as pessoas às vezes falam, mas a pergunta é muito básica, é básica para você às vezes. Mas para outras pessoas, você pode estar dando a solução para ela, que ela teve vergonha de perguntar e não colocou e tudo mais. Então, assim, ó, coloca no chat. Ah, Wagner, eu não quero colocar no chat, não quero me expor. Manda no WhatsApp. Tem um suporte técnico na parte de baixo aqui da tela. Clica ali e fala assim, Wagner, minha pergunta é essa. Eu faço a pergunta aqui, não tem problema nenhum, tá bom? Gabriel, Sérgio, o palco é seu. No final eu volto pra gente poder bater um papo, tá bom? Legal, legal. Obrigado, Wagner. Vou seguir aqui, Sérgio. Enfim, já Uhum. apresentando o nosso novo logo, né? Identidade visual nova aí do Dama Brasil, que a gente estreou esse ano, né? 25. E aí, falar um pouquinho, começando do DMBOK, né? V2, né? E a prova aí do CDMP, que a gente tem a expectativa aí esse ano, agora no último TRI, né? Ou a partir de setembro, a gente trazer ela em português, né? Eu acho que é uma cobrança, né? Um desejo, né? Na verdade, né? De quem segue o Dama aí, de quem usa o DMBOK, da gente trazer ele em português. A gente participou, né? O Capítulo Brasil aqui da revisão, né? Uma revisão recente da V2, né? Da tradução aqui da V2. A gente submeteu lá para o Dama Internacional e a gente está com essa data aqui agora, né? No último TRI, para a gente poder ter o lançamento do guia, né? Em português. E aí, muito provavelmente, a gente acredita, né, que tanto aí os nossos trabalhos, né, Sérgio, de desenvolvimento profissional e Exato. estudos técnicos, muito provavelmente eles vão alavancar, né, quando a gente tiver o guia em português aí no mercado, o pessoal poder usufruir, até porque não é uma leitura fácil, né, para você pegar o framework ali Sim. com 700, 600 páginas em inglês, né. E aí E o que só eu... complementando, né? Claro. Há um pedido, tá? Não sei se vocês estão acompanhando aí as últimas novidades geopolíticas, né? Mas assim, o crescimento, tá? De pessoas pelo mundo falando português e dando preferência por aprender o português brasileiro, né? Está aumentando, né? Então a gente conseguiu aí, fruto disso, né, sensibilizar o Dama Internacional que é importante também nós termos uma versão do Dama em português, né? Já tem em inglês, já tem em espanhol, tem em chinês, né? E que são aí, né, grandes nações em termos de população, em termos de língua falada, né? E o português está cada vez mais entrando nesse rol aí, né? E aí o Dama Internacional se sensibilizou e agora a gente vai ter aí o Dama em português. Perfeito, perfeito. E aí, falando até um pouco do CDMP, que é uma pergunta que sempre chega para a gente ali no Dama, né? O pessoal manda mensagem, enfim. Então, falando um pouco da certificação, acho que eu até deixei aqui a referência do site, né? Para quem quiser depois pegar mais detalhes, enfim, até ver valores de prova e tal, que é o cdmp.info.
E aí, basicamente, a gente tem 3 tipos aí de certificação, né? Então, tem a questão, né? A prova é única, né? Com base ali nos fundamentos, né? Enfim, do MBOK, depois eu até falo um pouco mais disso. E aí, a depender da sua nota, né? Ou seja, e do seu nível de experiência, você vai ter um tipo de certificação. Então, o Associate, então, basicamente, se você tiver 60% ali, né, do exame, que é o Fundamentos de Gestão de Dados, e de 6 meses a 5 anos de experiência. Aí o próximo nível, que é o Practitioner, né, que basicamente você tem que passar na mesma prova, né, com 70% ali, e aí você tem que comprovar uma experiência aí de 2 a 10 anos, e aí a partir do momento que você consegue passar com 70%, comprovar a experiência, ele também te abre para você passar, para você fazer o exame em outras 2 exames especialistas, que aí você pode escolher, né, das 11 funções ali, você escolhe 2, e aí dessas 2 você também tem que passar com 70% para ter esse certificado no nível Practitioner, e o Master, né, você precisa passar na prova de fundamentos com 80%, também vai te habilitar para as provas especialistas, que aí você escolhe as 2 e também precisa passar com 80%, né, nas 3 provas, no caso, e aí você precisa comprovar no mínimo 10 anos de experiência aí em governança e gestão de dados, tá? E aí a Só e prova, aí basicamente... Pode complementando, falar, né, Sérgio. Gabriel, é a porta de entrada, né? Esses treinamentos que o Gabriel colocou é a porta de entrada para você se especializar nas áreas de conhecimento que o Dama abrange, né? E aí Uhum. essa porta de entrada, dependendo do teu desempenho na prova, pode ser uma porta de entrada como associate, como practitioner e como master, né? Exato. Aí você pode perguntar, né? Pô, mas qual a importância de eu fazer esse treinamento, né? Hoje a gente dissemina, né, as boas práticas pelo mundo, porque a gente tem especialistas, né, em mais de 27 países, né? E então a gente tem um compêndio de boas práticas, que é o Dama, né, o Dama DMBOK, e aí você se torna um especialista, né, reconhecido mundialmente, né, naquelas áreas de conhecimento. Então isso pode te abrir mercado não só no Brasil, como na América Latina e em outros continentes do mundo, inclusive. E aí, até pegando um gancho, né, Sérgio, eu acho que é importante esse ponto que você trouxe, porque fora Brasil, né, a gente já começa a ver muitas propostas, né, de trabalho onde o CDMP é requerido, né? Então, ali já começa, alguns lugares é um diferencial, mas alguns lugares já é mandatório, né, para o tipo de função ali que você vai exercer, ter a certificação. E aí, né, pegando o gancho no ponto inicial, a gente acredita que também trazendo aí, né, em português, muito provavelmente a gente vai ter uma expansão dessa procura, né, dessa certificação aqui no Brasil. E aí falando, enfim, da prova, né, como ela é composta, né, esse exame fundamental, né, esse básico, então, basicamente ele é pautado em cima, né, do DAMA, do DMBOK, né, que a gente comentou. O DMBOK, ele traz aqui 14 capítulos, 14 tópicos, né, mas ele tem 11 áreas de dados, 11 funções de dados ou áreas de interesse, e desses 14, e aí basicamente aqui é como cai na prova, né. Então você tem aqui os percentuais de questões. Então aqui ele entrou não está por uma ordem de sequência do livro, está por uma ordem alfabética, mas aí basicamente você tem, né, parte de processos, Big Data, arquitetura, documentação de conteúdo, ética, então são todos os capítulos, tem um percentual. Então quando você vai estudar ali o guia, o DMBOK, você meio que se prepara, você já tem uma ideia de quantas perguntas vai cair por capítulo, então você tem algumas referências naqueles capítulos que tem uma maior relevância, uma maior importância na prova, né? Então, quando a gente olha aqui para qualidade, modelagem, MDM, data governança em si, né? Gestão de metadados, DW, então são os capítulos com uma maior relevância, que aí eles também trazem uma complexidade ali maior para você poder atingir ali aqueles percentuais de 60%, 70% e 80%. E aí, complementando aí os percentuais, né, vocês podem ver que tem algumas áreas de conhecimento que tem um percentual maior, né?
o porquê disso, né? Claramente a gente vê ali, ó, que governança de dados, né, gestão de metadados, né, parte de qualidade, né, modelagem, né, são aí as que têm o percentual maior. Por quê? Porque são disciplinas que fazem parte da estruturação do dado dentro da empresa, né? E a modelagem ela tá muito ali bem posicionada em termos de percentual, porque ela é muito importante, tem se tornado mais importante ainda hoje quando a gente faz a integração de governança com IA, né? A qualidade do dado e a maneira como você modela esse dado, ele é muito importante no treinamento de IA, né? Então, por isso que essas áreas têm aí um percentual maior de importância na prova, elas são mais exploradas na prova de certificação. Boa, boa, perfeito. E aí só complementando, né, do que ele comenta que cobra os 14 tópicos, e tem alguns tópicos que estão no livro que não caem na prova, que é o assessment, né, que é a parte de gestão de change management, de mudança cultural, pessoas, ali, aquele finalzinho do livro, ele tá lá como uma documentação de apoio, referência, mas não entra aqui na certificação. E aí, Sérgio, eu trouxe aqui também para a gente bater um papo sobre o nosso. Não vou falar, a gente não vai falar dele exatamente hoje, do manifesto, mas para trazer uma novidade aqui, assim, que as pessoas continuem acessando o nosso site, né? Do damabrasil.net/manifesto, ou seja, acessem o nosso site, leiam o manifesto, assinem o nosso manifesto, até porque a ideia é que a gente continue fazendo atividades, né? Dos afiliados ou dos simpatizantes, né, com o nosso tema, que a gente continuar fazendo as lives, os encontros, enfim. Então é mais um recado aqui, né, que a gente continua em cima dessa atividade aí de organizar e trazer essa pauta aí do manifesto de dados em tempos de IA, né? Mais do que nunca a governança de novo importante, né, Sérgio? Da mesma forma, tá, pessoal, que quando a gente fala em certificação DMP, né, tem uma prova, né, que é a porta de entrada, né, as certificações que vêm no futuro, né, o Dama Brasil também entende, tá, que ter contato com o manifesto, tá, você não é obrigado a concordar com o manifesto, mas ter contato com o manifesto, tá, é aí o que a gente vai usar de porta de entrada para futuras ações que a gente está estruturando, tá? E essas ações passam por grupo de estudo, essas ações passam por filiação, tá? Então, assim, participem do manifesto, porque ele será a porta de entrada em outras dinâmicas que a gente está preparando. Perfeito, Sérgio, perfeito. E aí, enfim, outro assunto, né, que recentemente a gente viu o Dama Internacional comentando aí, publicando, foi o lançamento aí do DMBOK V3, né, e aí o que eu trago aí foi o kickoff do projeto, né. O Dama Internacional, ele lançou aí depois eu vou até mostrar o cronograma aqui mais para frente, e aí o legal é que o Dama Internacional lançou o guia de uma forma muito colaborativa, né, porque basicamente todos os capítulos do mundo aí, de uma certa forma, participando ou dando a oportunidade, né, para todo mundo se inscrever, para participar, colocar sua contribuição. Depois a gente vai ter um momento aí de contribuição pública também. Então, e a ideia aqui, enfim, o Dama acho que internacional entendeu essa questão, né, do dado, ou ele se tornando aí, as empresas cada vez mais se tornando orientada a dados, e aí ele percebeu que a gente precisava dar ali uma repaginada, trazer um approach diferente, né, do DMBOK, porque mais do que nunca hoje ele já serve, né, como um guia de referência. Então acho que é trazer essa atualização, né, da última versão que a gente tem, com novas tecnologias, né, pela evolução da tecnologia que a gente teve, com novos conceitos, com uma nova abordagem. Então, basicamente, a ideia é trazer ele de uma abordagem mais dinâmica e nova para essa população que hoje lê o DMBOK, e não é só técnico e tecnologia, né? Não é só a galera de TI e dados, né, Sérgio? É muito mais hoje a área de negócio querendo entender do dado, então acho que precisa trazer uma linguagem mais amigável para esse público também, né? Sim.
E aí, complementando, né, essa abordagem, né, do Dama Internacional, tá? Ela, em grande parte, é de uma contribuição dos capítulos, tá? Dos capítulos pelo mundo afora aí, tá? E é a importância dos capítulos, porque assim, não é duplicidade você ser filiado ao Dama Internacional e ser filiado, por exemplo, ao Dama Brasil ou Dama de qualquer outro capítulo de qualquer outro país, tá? Mas qual que é a função dos capítulos locais, né? É justamente sensibilizar o Dama Internacional dos contextos, né, de cada país, de cada localidade, para que as áreas de conhecimento levem em consideração os contextos. Vou dar um exemplo para vocês do Brasil. O contexto brasileiro tem que ser levado em conta, porque afinal de contas nós somos 84% do mercado da América do Sul. Se não levar em conta o Brasil, vai levar em conta quem? Entendeu? Então, assim, a ideia dos capítulos, tá? É justamente ajudar o Dama Internacional a ter uma visão colaborativa e uma visão da onde precisa ter um contexto mais adequado ali para a região e aonde não precisa, tá? Então, assim, quando você contribui para o capítulo e você contribui para o Dama Internacional, não há nenhum tipo de sobreposição, pelo contrário, há uma Pelo contrário, até complementação. porque, exato, complementa, até porque você, né, o Dama Internacional tem lá, ele vai te anunciar os eventos do mundo todo, todos os capítulos, né? Você vai receber ali as newsletters, você vai ficar envolvido em tudo que acontece, né, de uma forma global, digamos assim, né, do Dama, porque ele, né, ele faz essa curadoria de todos os capítulos e informa os associados. E aqui o capítulo local são as ações, né, que a gente vai fazer aqui no dia a dia, né, os eventos, né, os encontros, enfim, é isso aí. E aí acho que e essa abordagem do DMBOK 3.0, eu acho que vem muito para fortalecer essa integração, inclusive essa própria ação, né, do Dama Internacional dessa forma, dessa criação colaborativa, né? E aí, aqui, Sérgio, eu trago um pouco dessa questão do que vai ser, né? O DMBOK 3. Então, algumas perguntas, né, que a gente ouviu falar, mas vai mudar muito? Cadê a roda sobe? Não, tá até aqui, né? Então, assim, a roda mantém, né? Mas eles vão refazer, ou seja, vão trazer uma roupagem nova em termos de conteúdo, né, de uma forma mais moderna ali. E aí, basicamente, ele vai, né, como tá aqui, né? Vai continuar a ser um livro, né, físico ali, e ele vai ser dividido em duas partes, né? Então vai ter uma parte ali de standards, né? Ou seja, de padrões, e aí muito pautado em cima, né, dessa questão, de novo, que vai servir para a prova do CDMP, vai ser estruturado, né, em cima desses padrões e competências, e feito justamente por essas pessoas no mercado do Dama envolvidas certificadas, né? Então trazendo essa credibilidade também, porque essas pessoas ouvem o mercado, entendem, vem esse gap, essa lacuna aí, para poder atualizar o guia, né, o corpo de conhecimento, e também vai ter essa parte desse guia de referência de gestão de dados, né, que é muito mais orientado à prática, né, ou seja, e aí que a gente entende que vai vir orientado à prática, que tem uma linguagem mais amigável, que é o que ele fala, né, de ser mais claro, mais moderno, justamente para a gente poder engajar essa área de negócio que hoje também é quem usa o dado, quem extrai valor do dado, e aí a gente começa a juntar os dois mundos, né? Ou seja, o técnico, né? Ali um pouco da governança, né? Das definições, dos padrões, da execução e depois da ponta do uso. Então, acho que a expectativa em cima dessa nova abordagem está grande, né, Sérgio? Sim, com certeza. E aí, aqui é um pouco do approach, né? De como o Dama Internacional está trabalhando. Então, eles trouxeram essa questão dessa triple helix aqui, né? Para integrar os grandes grupos ou os core grupos que estão desenvolvendo o conteúdo. Então, tem essa parte aqui do board editorial, né? Que basicamente vai ter um time que vai fazer toda a edição, conteúdo, curadoria, definir, né? Toda essa parte. E aí tem todo, né, encabeçado ali pelo board dos diretores do Dama Internacional.
Tem essa parte aqui dos já quem é certificado, né, os CDMPs, né, Masters, né, que vão fazer toda essa revisão também desse comitê, enfim, que vão fazer toda a análise desse conteúdo e definir a estratégia dos temas e tópicos, e a comunidade global de dados, né, que aí acaba sendo, acho que, os filiados diretos ou indiretos, né, porque eles vão depois abrir para essa consulta global, essa rede, enfim, que eles chamam aqui de rede interativa em tempo real, que dá os feedbacks, né, que eles vão abrir para dar o feedback sobre os conteúdos, né? Então, basicamente, hoje a gente já tem ali um gerente de projeto, né, que está tocando isso, alinhado ali com o conselho ali de certificação, e aí a gente, muito provavelmente, aí já kick-off agora, né, em 25, e aí a gente vai ter um prazo até final ali de 27, onde a gente vai ter a versão nova. E aí eu vou passar o cronograma, né, então, que foi lançado. Então, a gente está falando aqui agora do segundo semestre de 25, né, então a gente já começou a trabalhar para a parte de 26, né, então já tem coleta de feedbacks, todo o incremento de desenvolvimento, toda a parte de revisão, né, ali interativa. Então, a gente fecha ali no começo de 27 todas as finalizações e aprovações, já começa um rollout da publicação ali no segundo TRI de 27, e a gente já está falando de publicação e melhoria ali do guia a partir do segundo semestre de 27. Então, hoje é o cronograma anunciado no kickoff, né, Sérgio? E aí que a gente espera que a gente consiga, né, que o Dama International consiga desenvolver e avançar de acordo com esse cronograma aí, que a gente realmente não tem atrasos e chegue no final de 2017 já com o DMBOK 3, e aí muito provavelmente a gente lançando ele em 27, né, a gente provavelmente em início de 28 talvez já tenha aí a versão nova dele em português, inclusive, né, se a gente vai ter a português agora em 25, muito provavelmente a gente vai ter em português logo na sequência, né. Perfeito. E aí, trazendo uma outra novidade aqui, uma outra informação do Dama Brasil, a gente vai estar semana que vem no evento aqui, no AI Data Leaders, né, um evento que vai ter aqui em São Paulo, dia 5 e 6 de agosto, semana que vem, né, terça e quarta. Então, a gente vai estar lá com um painel para falar de governança de dados, e a gente vai estar com um stand também ali, né, no espaço de comunidades, né, a gente vai estar lá, eu, Sérgio, Leandro, enfim. E aí eu já vou deixar aqui o link, né, do evento, para quem quiser aí comprar seu ingresso aí, quem não comprou. E tô deixando do lado aqui aí a novidade, né, um cupom de desconto Dama 40, então quem em cima da hora a gente conseguiu um desconto adicional lá de 40% em cima do ingresso, né, então é entrar no site, preencher, colocar lá Dama 40, e depois o pessoal lá da produção do evento, eles fazem a curadoria, né? Enfim, ele tem alguns critérios ali para inscrição, mas ali eles fazem a curadoria e validam, tá? Mas já é um desconto adicional aí para quem deixou para a última hora, até geralmente o desconto diminui, né? Nesse caso aqui o desconto aumentou, a gente conseguiu, a gente conseguiu um desconto adicional aqui. Conseguiu sensibilizar a galera lá. E aí eu vou deixar o grande spoiler, né? Até que o Wagner comentou no início aí, Seminário Dama Brasil, né? Agora em São Paulo, né? Novembro de 25, então a gente está lançando aí em primeira mão, lançando hoje, né? Acho que a gente já via comentando. Deixa eu chamar o Wagner de novo, deixar o Wagner dar notícia boa aí pro pessoal, porque ele também está apoiando a gente aí na realização do evento, né? E, então aí, Wagner, por favor. Que maravilha, excelente, gente. Ó, como eu falei, né, muitas novidades. Eu acho que vocês vão nos apoiar, vão nos ajudar a difundir, né, o Gabriel, o Sérgio, todas essas iniciativas do Dama, que tem grande força aqui no Brasil, em pequenas, médias e grandes empresas, e está aqui para poder ajudar vocês, profissionais, ajudar empresas, né, a trabalhar melhor os seus dados, né, que é um bem ali muito importante para as organizações, né, Gabriel e Sérgio? E assim, gente, nós fizemos o lançamento, né? Estamos lançando hoje de primeira mão para vocês, tá? Então eu vou compartilhar a tela com vocês aqui agora. Deixa eu tirar a sua. Pode deixar a sua aí, eu coloco de novo, tá, Gabriel? Tá bom, tá bom. Então é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Peraí, só um minutinho, compartilhar. Assim, como eu falei, né, o grande spoiler aí que nós vamos dar hoje
é o lançamento do Seminário Dama Brasil 2025. Tá? É um evento anual do capítulo brasileiro do Dama International. Então, vai acontecer no dia 12 de novembro, tá? Em São Paulo, das 9 da manhã às 19h30. Então, você que está aqui com a gente hoje, você pode participar como congressista, ou você pode participar também como patrocinador, ok? Então, no site você encontra as informações necessárias, todo o local, tá? Vai ser em São Paulo, no Espaço FIT, então são ingressos limitados, gente, então é um encontro que é muito importante para quem está nessa frente de dados, tá? Para poder se alinhar, para poder conhecer tendências, fazer network com pessoas muito importantes, tanto do Dama como também de empresas do segmento, tá? Então aqui fala um pouquinho para quem se destina, vantagens de participar, tá? E a agenda ainda está em elaboração, ok? Então hoje é o pré-lançamento, não é o lançamento oficial. Então nós vamos fazer um evento ainda, porém nós estamos aqui abrindo hoje para vocês a inscrição de pré-lançamento do presencial, tá bom? Então nós vamos ter ali alguns coffees, vai ter um happy hour bem bacana no final para firmar aquele networking gostoso, aquela coisa bacana de aproximação com as pessoas, tá? Que a gente preza muito. E aqui no site, vou colocar para vocês no chat também, até o dia 31 de agosto, nós estaremos no pré-lançamento, ok? Então, no início de setembro, nós vamos fazer o lançamento oficial do evento, tá? É lógico que não vai ter mais esse desconto que nós estamos dando aqui agora para vocês, tá? Se vocês tiverem a empresa queira levar mais pessoas, existe um botãozinho aqui, ó, clique aqui para poder solicitar uma cotação de grupo ou de pacote empresarial, tá bom? Então no site você tem as informações sobre local, data, horário, toda a informação necessária, e nós vamos enviar para vocês também via e-mail, tá, gente? Então, assim, essa é a notícia bacana assim, que eu queria trazer para vocês. Muitas pessoas perguntaram durante os programas nossos aqui, o Gabriel e Sérgio, sobre o evento, né? Ah, vai ter o evento Dama, não vai ter, tudo mais. Tá aqui, lançado, já é realidade, né? Então é o evento anual aí do Dama para poder trazer a aproximação com a comunidade e troca de conhecimento, parcerias e outras coisas. Quer falar um pouquinho sobre ele, Gabriel, Sérgio? Não, com certeza. Não, excelente. Eu acho que enfim, a gente estava precisando, né, colocar esse evento no calendário, né, para encerrar o ano aí. O ano passado a gente fez três eventos, na verdade, um pouco menores, né, mas em teatros, né, a gente fez 2 em São Paulo, ali na SPM, um no Rio, né, enfim, ali com um público menor, e todo mundo que ia no evento, ele falou, pô, mas a gente precisa de um evento maior, então a gente conseguiu aí se mobilizar esse ano, né, aí obrigado, agradeço também, Wagner, né, por fazer parte aí, e a gente coloca a gente sabe que em São Paulo tem muito evento, tem muita coisa acontecendo, e a gente naturalmente acaba participando, né, e a gente conseguiu essa agenda para colocar esse evento no calendário, e espero que seja um evento definitivo, né, Wagner? Que a gente todo ano encerre aí o ano falando de dados com esse evento aí do Dama Brasil. Muito bom. Sim, é uma data mais estratégica, né, Gabriel, Sérgio, que chegou-se ao fim do ano, ou seja, muita coisa aconteceu, muito aprendizado foi absorvido aí durante o ano e já se mostrando as tendências para os próximos anos. Então, por isso que é importante, né? É uma data que dá para a gente trabalhar as duas vertentes, tanto o antes, né, com o que foi aprendido. Tá falhando ainda meu áudio? Tá falhando um pouco para mim. Tá, né? Pode ser alguma coisa do pico aqui, gente. Eu peço desculpas. Eu me exaltei aqui pela novidade, tá? Eu acho que vou falar mais devagar. Eu acho que se eu falar mais devagar, ele para de picotar. Melhorou?
Dá pra ouvir bem, vamos seguir. Não, então deixa eu ver aqui o Dá pra te porquê. ouvir, dá pra te ouvir. Dá, né? Deixa eu só tirar uma Dá. coisinha aqui então, pera aí. Só um segundo que eu vou. Aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Vou botar o meu áudio padrão e sem reduzir ruído. Pronto. Vamos ver se agora melhora. Melhorou um pouco, Porque melhorou. melhorou um pouco? Bacana. Sim. Então, assim, gente, ó, não sei se vocês ouviram, já falou que estava picotando demais o meu áudio. É, Então, assim, o evento ele vai ser no dia 12 de novembro, tá? Estaremos lá, estaremos fazendo nossa presença também lá, Digital Edu, a W Drummond, junto com esse pessoal maravilhoso do Dama e demais empresas que estarão nos apoiando nesse encontro. A BLR Data, né, que é inclusive a patrocinadora desse evento aqui que nós estamos fazendo semanalmente, né, a BLR Data com o Bergson. O Bergson está com umas atividades que ele não pôde estar presente nessas 3 últimas sessões, né, aqui do Manhã com Dados. Então eu estou conduzindo aqui com vocês, tá? Então aqui, ó, então a BLR Data também, uma apoiadora desse encontro. E assim, existem 2 credenciais, né? Tem a credencial profissional e a credencial VIP, tá? A credencial VIP, uma coisa importante, é eu tenho reunião durante o dia, eu preciso de um local reservado ali para uma reunião. Então, a VIP, você tem, além de ter espaços reservados exclusivos, você vai ter acesso também à gravação do seminário, tá? Então, nós vamos gravar o seminário lá, não vai ser transmitido ao vivo, inicialmente, não vai ter transmissão em paralelo. A ideia é focar ali no encontro, tá? Mas nós vamos gravar ali, você como VIP também, além dos outros benefícios, você terá acesso na área exclusiva do evento, por um período, a assistir aquela gravação para poder relembrar alguma coisa que foi falado e tudo mais, tá bom? Não vai ser, como eu falei, não vai ser transmitido online inicialmente, mas você vai ter acesso à gravação, porque gravaremos tudo que vai acontecer ali, tá? Sobre o evento, é basicamente isso. Quem tiver dúvidas, gente, sobre o evento, na página tem ali botões, tem os contatos para você tirar dúvida. Basta entrar em contato com a gente, vai ser um prazer te ajudar a tirar sua dúvida, tá? Eu vou colocar a sua apresentação na tela de novo, Gabriel. Você quer finalizar com mais alguma coisa ou podemos ir para as perguntas? Não, tem mais um conteúdo aqui. Vamos lá. Tem, né? Então, assim que finalizar, eu volto aqui para a gente fazer as perguntas. Tá bom, tá bom. Então, vamos até acelerar aqui, Sérgio, que a gente tem muito conteúdo aqui. A gente vai batendo papo e o tempo vai passando. Vamos lá, Aí a gente não tem. O próximo conteúdo que a gente trouxe aqui, não necessariamente é do Dama, né? Mas aí eu acho que é um assunto que está dia 23 de julho agora, né? O governo abriu essa consulta pública sobre a criação da política de governança de dados e compartilhamento de dados, né? Eu tô participando lá, de vez em quando eu vou lá, coloco minha contribuição, né? Você tem que acessar ali o GovBR. Então eu trouxe aqui um pouco do que é o calendário lá. Então tem essa consulta pública que vai agora de 23/7 até dia 7/8, né? Depois eles vão fazer toda uma questão ali de apuração das contribuições e vão dar essas devolutivas lá no final do mês 9, né? E aí eu trouxe um trecho do texto, né? Só para a gente refletir aqui e bater um papo, né? Então eu vou ler aqui o que traz ali logo na abertura, né? Então eu recortei assim: criação do papel do executivo de dados, né? Que terá uma atuação crucial na implementação e manutenção da política de governança de dados no âmbito de cada órgão ou entidade federal. E aí aqui só um parênteses que ele diz cada órgão, mas ele não, no começo, uma das prerrogativas é não aumentar o quadro de funcionários do governo, né? Ou seja, nem que eles vão contratar pessoas com essa função, mas é muito no contexto de nomear alguém que já está internamente nas empresas ali. E aí a pessoa nessa função, também conhecida no mercado como Chief Data Officer, né, e o CDO, deverá atuar no nível estratégico independente da área de tecnologia da informação, ou seja, já traz essa questão, né, de dar essa autonomia, esse poder para o CDO não estando na TI, já reconhecendo essa função, né, de uma vertical de dados, não tecnologia, digamos assim. E complementa, né? Será sua responsabilidade promover uma abordagem integral e orientada para resultados na gestão
dos dados alinhados aos objetivos organizacionais da instituição. Então, é um recorte ali. E aí, Sérgio, né, em cima do que a gente está falando, né, eu acho que imagina de novo, né, governança de dados na ótica aqui, muita gente agora procurando esse conhecimento e essa capacitação, né, para, enfim, exercer essa função aí de CDO, né? Sim. E o governo federal, né, ele vem dando importância, né, à parte de privacidade e agora a governança de dados como expressões legítimas de soberania desde 2012. Isso não é de agora, independente de ideologia, tá? Vou dar um exemplo para vocês. LGPD foi uma lei, né, que foi conduzida na época, o deputado Orlando Silva, que era do PT, não sei se ainda é, né? Foi defendida no governo Bolsonaro pelo Paulo Guedes como pré-requisito para a entrada do Brasil na OCDE, né? Então, assim, isso é independente de ideologia de esquerda ou direita. O dado de uma nação é uma das suas expressões legítimas de soberania, né? E, então a gente tem que guardá-los, né? Que é do que trata aí a LGPD, mas a gente tem que também que administrar esses dados, né? Quando a gente volta lá nos Não, tempos perfeito. Não, e aí eu acho que vem no tribais. momento, né? A gente falando aqui do DMBOK em português, né? Então, e aí agora você tem o governo trazendo essa questão, né? De fomentar essa criação desse executivo de dados. Então a gente acredita aí que o ano que vem teremos, né? Muita procura aí e o Dama Brasil sendo, acho que bem podendo contribuir nesse cenário, né? E aí, o Sérgio, a gente, enfim, só por seguindo aqui, né, que o CDO no final do dia, a gente não é só framework, né, e processo, né? Então, a gente procurou buscar aqui algumas referências recentes, né, e a gente trouxe a questão o relatório do Fórum Econômico Mundial aqui de 2025, onde ele traz essas tendências, né, tecnológicas muito que estão impulsionando essa transformação empresarial, e aí já tem uma perspectiva de 25 a 30, e aí a gente começa a ver uma demanda muito grande, né, dessas habilidades de IA generativa, e aí aqui a gente fez um recorte, né, ou seja, das profissões, né, de uma certa forma, que estão mais crescendo, as que estão diminuindo, e aí quando a gente olha para o que está crescendo, de novo, pauta é dados, né, porque no final a gente está falando de especialistas de Big Data, né, ali especialistas de AI, Machine Learning, desenvolvimento de software, de segurança, né, gestão de segurança, especialistas de gestão de segurança, né, que você comentou agora, e especialistas de DW, né, só para falar dos 5, 6 primeiros ali. Então, quando a gente está falando, né, de novo, né, dessa criação, o CDO, né, ou esse cara que vai ter esse chapéu novo em algumas empresas, de uma certa forma, ele tem que olhar para esse mercado, né, para essas profissões que estão crescendo, porque de uma certa forma todo mundo está usando dado, né? Correto. E aí aqui, Sérgio, é um pouco do que a gente estava falando, né, até no bate-papo lá, aqui são mais as habilidades, né? E aí essas habilidades também estão muito pautado hoje nas áreas de negócio. E aí quando a gente fala do DMBOK novo, né, ele vem com essa pegada, né, de gestão do dado, de uso do dado de uma forma mais amigável ali. Você vê que o primeiro skill, né, a se desenvolver, o que está sendo desenvolvido, a gente está falando de pensamento analítico, ou pensamento crítico, né? E aí depois, de novo, a gente tem o pensamento criativo, liderança, motivação, literacia em tecnologia. Então, a gente acredita aqui que são skills que todos esses profissionais de dados eles vão ter que ter, né? Porque no final do dia, o pensamento analítico é esse, né? Quais as perguntas certas eu tenho que fazer para tirar insight do meu dado, né? Como que eu tiro o valor do meu dado? Então, a gente não está falando de... Tem alguns skills, alguns mais técnicos aqui, mas muito nessa questão do pensamento crítico, né? Exato. Que é a questão que vai ficar bem nítida agora, né? Uma coisa é a origem, né, do profissional que pode vir a exercer a função de executivo de dados, né? Ele pode vir da TI, ele pode vir da área corporativa, da área de negócio, de marketing, enfim, da área financeira, né? Mas assim, o que precisa ficar claro, né,
é que o executivo de dados ele é um executivo, né? Que tem conhecimento de áreas de conhecimento de dados estratégicos, né? E sabe fazer o link, né? Da estratégia corporativa da empresa, né? Com os dados e criar uma estratégia de dados do que ele vai ter que acionar, ativar de áreas de conhecimento relativo aos dados para ele consiga suportar a estratégia corporativa da empresa. Essa é a missão. Senão eu até, em outras empresas, participei de outras iniciativas, né? E eu tenho até uma brincadeira que eu faço com um amigo meu que quando o executivo de dados acha que ele vai ser um cara que somente vai apontar onde o dado está, criar a pipeline do dado para levar para um ambiente informacional, ele é um office boy de dados, ele não é executivo de dados. É, O executivo de dados é é mais isso. que isso, entendeu? É isso. É estratégia, né? É estratégia, né? O Exato. executivo tá ali para olhar para a estratégia. E aí, assim, até quando pegando um gancho ali, né? Quando a gente dá os cursos aqui de governança de dados, o que a gente promove na galera, no pessoal, é isso, né? A gente tem que sair do curso. Assim, o trabalho do curso é montar uma estratégia de dados, né? Ou seja, como que eu viabilizo o Exato. negócio através dos dados e dou essa importância, né? Porque senão vira operação, aí é só gestão, né? Aí entra na execução, aí você não precisa do executivo para isso, né? Correto. Boa. Aí, Sérgio, só seguindo aqui, a gente, né, trouxe também essa questão das profissões, enfim, as que mais se investem, e as que estão, enfim, caindo, né? Então, como a gente tem uma tendência, né, tudo aquilo que é mais manual, repetir, né, atividades de repetição, enfim, a gente começa a ver que são profissões que estão caindo, e aquelas profissões que estão usando mais dados e tecnologia, enfim, são essas que estão mais crescendo. E aí que ele traz um pouco também dessa distribuição, né, quando a gente fala dos core skills até 2030, né, ou seja, dentro desse gráfico, né, o que está crescendo e que está sendo usado, e aquilo que, na verdade, tem algumas coisas que são core, mas não estão sendo tão usadas assim, né? Então a gente pega ali no principal quadrante direito aqui da ponta, então, de novo, né? AI, Big Data, pensamento crítico, resiliência e flexibilidade, toda essa parte de pensamento analítico. Então, deixo aí o link, né, para vocês do PDF do report, né, do Fórum Econômico Mundial, e aí a gente já linka isso com aquilo que a gente estava falando, né, desse perfil de profissionais, que hoje ele é um multi-skill, né? Mais do que Sim. nunca, você precisa conhecer o negócio, você precisa conhecer tecnologia, precisa conhecer do dado e saber como extrair valor dele. E aí é aquilo que aí essa até uma visão do Gartner, ou seja, hoje os profissionais de dados eles cresceram demais em termos de perfis, né? Porque basicamente antigamente você tinha Correto. só o analista ali, né? Você tinha o analista e aí depois isso foi tendo uma evolução e depois com a entrada da IA você foi tendo novos cargos sendo criados. Então, quando a gente pensa em dados e analytics, né, então tem ali, né, o que ele fala de profissões emergentes, né, então ele fala de um cara um gerente de produto de dados, um líder de um programa de literacia de dados, né, algumas Isso. funções novas, e tem essas funções que são mandatórias, né, do must-have. E aí, quando a gente pega o CDAO ali, ele já está no must-have, né, é um cara que já deve ter para poder liderar toda essa transformação de dados das empresas, né. Ou seja, né, um projeto, né, de estruturação de governança de dados dentro de uma empresa, ele não é um projeto de TI, ele é um projeto de transformação. Diria até que seria um projeto de transformação digital, né? Porque assim, você vê muita oportunidade de digitalização, né, de serviços e produtos numa iniciativa de estruturação de governança. Não, perfeito. É isso. E aí até contribuindo, porque aí tem algumas dúvidas, tá? Ele fala assim, mas é tanta gente, é tanto skill, são tantas pessoas, todo mundo tem que conhecer tudo? Você fala, não necessariamente todo mundo tem que conhecer tudo. Então eu trago também, né, esse skill map do próprio Gardner, e aí eu vou dizer porque a gente usa isso no dia a dia, até para definir os perfis corretos das pessoas, né, do que a gente precisa contratar de acordo com o skill. Então quando a gente fala assim, o que o cientista de dados precisa conhecer? Né? Então ele não precisa ser bom em tudo, né? Ou não tão bom em tudo. Então, de repente, ele tem que ser um cara que tem que conhecer um pouco ali de integração, de ter alguns soft skills ali, mas ele tem que ser um cara muito forte em exploração de dados, conhecimento de engenharia, machine learning, como você testar os dados. Então, aqui
é um pouco para trazer para o pessoal essa, assim, como que eu faço, né? Então, acho que esse skill map do Gartner, ele ajuda a isso. Então, ele tem essa escala de o puro é assim, é o pouco conhecimento até um grande conhecimento, e aí a gente consegue meio que fazer uma matriz, né? Desse grau, desse nível de conhecimento, dessa maturidade com esses skills necessários, né? Então, assim, características de engenharia, machine learning, teste, entrega, né? Ou seja, essa questão de também ter um soft skill ali de delivery, de negócio, de estar próximo da área do usuário, né? De ingestão, persistência, enfim. Então, acho que essa matriz ela acaba colaborando para a gente, dentro desse universo de conhecimento que a gente tem, a gente conseguir também colocar o grau necessário para cada uma das funções de dados que a gente tem nas equipes, né? Exato. Que para quem é mais antigo, né, é o que o antigo analista de sistema fazia. Quando o sistema não era software, o sistema era empresa. Como a empresa funciona e como é que a empresa se relaciona com o ecossistema. Clientes, fornecedores, parceiros, como é que são os produtos e serviços que ele oferece para estabelecer essa comunicação. Isso é em cima disso que a governança de dados tem que girar. Não é somente em cima do que está dentro do computador, é muito pouco você entender que sistema é aquilo que está dentro do computador. Não. Sistema é empresa e que se relaciona com o ecossistema, que é o público, clientes, fornecedores e parceiros com quem ela se relaciona. Não, perfeito, perfeito. E aí eu trago aqui, né, um exemplo até de um curso que eu fiz, né, o Summer School, né, para líderes de dados. Eu fiz em 23, eu acho. Que eu deixo até o link, né, do Carruthers and Jackson. Na verdade, é um curso aí é um programa de 10 semanas, né, baseado aí numa literatura da Caroline e do Peter, que é justamente para promover um hands-on para uma formação de CDOs. E aí traz essa frase, né? O dado é simples quando você sabe como usa ele, né? Então, eu tenho o site aqui, lá eles têm uma comunidade de dados do Carruthers e Jackson, é gratuito, tá? Então, assim, na verdade, são essas 10 semanas, às quartas-feiras, no horário lá de Londres, então era às 4 da tarde lá, era meio-dia aqui. E aí, basicamente, ele traz uma abordagem bem simples, né? Porque ele tem 4 vertentes aqui, né? De como ele estrutura digamos assim, o framework, né? Então, primeiro fala muito de propósito, né? Se a gente está fazendo um alinhamento de dados e do negócio, se eles têm esse entendimento que estão na mesma página. Depois fala de propósito, a gente está falando de estratégia, governança e fazendo uma gestão de risco. Depois ele tem essa abordagem da mandala aqui de pessoas, né? Ou seja, se você está olhando para a liderança de pessoas, e aí vem tudo isso que a gente falou agora, né? Quais são as pessoas que a gente precisa ter, com quais skills de dados para entrar nessa jornada desse desenvolvimento de um programa de governança. E aí, quando a gente fala pessoas, é pessoas desde o nível, né, com técnico, conhecimento do negócio, né, e que tem que estar próximo do negócio, fazendo essas entregas, e inclusive de governança. Então, quando a gente fala liderança das pessoas e comportamento skill, né, basicamente tudo que a gente falou, e aí o Fórum Econômico Mundial vem para mostrar esses skills, né, para o futuro, que a gente já tem que olhar. Então, ele trata muito essa abordagem, tem uma mandala específica por pessoas, né? Aí depois ele entra no método, né? Ou seja, organização, framework e as políticas, ou seja, ele pergunta o dado, será que o dado você tem ele no ambiente certo ali para atingir o potencial que o dado tem para o negócio, ou seja, você está extraindo o melhor potencial. Então ele vem toda essa parte de organização, políticas e processos, e aí depois ele fecha com as ferramentas, né? Que aí ele fala de arquitetura, métricas e tecnologia, para saber se as empresas têm ali as tecnologias e a infraestrutura suficiente, né, para justamente entregar valor desse dado. Então é uma abordagem bem não técnica, digamos assim, né? E aí eu deixo até os livros, né, aqui, que os livros eles são pautados para o curso, né? Então tem esses 3 primeiros da Caroline e do Peter, né, que eles usam no curso, né, o Halo Data, o CDO Playbook e o Data Driven, e depois tem uma aula com o Scott Taylor, né, dessa questão do Telling Your Data Story. Então tem uma das aulas ali, aula 2, aula 3 é com o Scott Taylor, né, enfim, quem não conhece, siga o Scott Taylor, que ele tem contribuições bem interessantes também.
E aí, basicamente, é um pouco disso, né, Sérgio? Ou seja, a gente tem esses treinamentos não tão técnicos, né, que a área de negócio já consegue entender um pouco mais desse mundo de dados, e aí a gente começa a amarrar tudo isso, né? Ou seja, skill, capacitações, treinamento, já olhando para essa questão do governo aí agora de CDOs, né? Enfim, aí, como que eu me capacito efetivamente? Então, a gente procurou trazer um exemplo aqui de cursos, de algumas coisas que já estão no mercado aí, e uma literatura que pode apoiar as pessoas também, né? Perfeito. Aí eu queria só chamar o Wagner de novo, a gente conseguiu dar uma acelerada aqui pelo tempo, mas a gente fica aberto Bacana. aí para as perguntas. Maravilha, Gabriel e Sérgio. O som tá tranquilo agora para vocês? Tá normal? Tá Tranquilo, picando? tranquilo. Uhum. Não, né? Beleza. Ó, vamos lá, tem a pergunta do Márcio, que ele fez bem no início, Márcio Gabriel. Quando as pessoas falam de governança de dados, estão falando só de dados estruturados ou também não estruturados, documentos? Boa. É assim, é tudo, né? Para mim hoje. E aí é que assim, na verdade, depende do apetite do programa de governança de cada organização. Mas quando a gente olha para o DBBOK abrange tudo. Então ele abrange o Sim. dado estruturado. Quando a gente está falando ali tem um capítulo que fala de dados mestres e dados referenciais, né? Essa gestão do dado mestre. Tem o dado não estruturado, quando a gente está olhando para o capítulo de Big Data. Então, basicamente, tudo que é não estruturado, quando a gente fala de arquivo de texto, áudio, vídeo, de uma certa forma está ali. E quando a gente fala de gestão de documentos, no capítulo de documento e conteúdo, né? Porque de repente você tem um documento do jurídico, que é um documento que você não vai estruturar num banco, né, de dados, mas é um documento corporativo da empresa, e como que você governa aquilo? Então ele traz, no capítulo de documento e conteúdo, ele traz uma questão de gestão do ciclo de vida do documento, que é mais ou menos um paralelo com a gestão do ciclo de vida do dado, né? Então aí vai depender da área detentora desse documento, essa gestão até do armazenamento, descarte, quem acessa, onde armazena. Então, ele é um paralelo, né, com uma gestão do ciclo de vida do dado, a gestão do ciclo de vida do documento. E aí, Wagner, até para complementar, no meu caso, hoje a gente olha a governança de dados até do sistema legado, porque o sistema legado está lá, é um ambiente que está lá há anos da companhia, que tem os dados transacionais, enfim, e você tem que também fazer uma gestão, uma governança ali do legado, né? Então é lógico que aí você vai usar umas outras ferramentas, você vai usar algumas funcionalidades ali, né, que se aplicam mais para sistema legado, mas quando a gente olha para uma governança corporativa, a gente olha para todos os dados da empresa. Daí deixa o Sérgio complementar aí. Bacana. Exatamente, extrapola até a questão de dados digitais. Eu estou falando de dado analógico também, né? Obviamente, quando você fala de governar qualquer coisa, né, pressupõe uma política ou uma norma, né, pressupõe um processo para tornar os direcionamentos dessa política vivo nos procedimentos da companhia, né, e pressupõe um conjunto mínimo aí de indicadores para você garantir que esses processos estão sendo seguidos. Então, assim, isso é organização de processo, né, para ter boas práticas de gestão, inclusive com dados analógicos. Ah, certo, você está dizendo então que se eu tiver um arquivo de aço aqui com fichinha dentro dele, eu posso aplicar boas práticas de governança? Sim, pode. Não precisa necessariamente o dado estar digitalizado para ele ser beneficiado por uma boa prática de governança. Até Boa, porque, tem né, mais aqui, Sérgio, ó. Vamos lá. a tecnologia vai evoluindo, né? Então, antigamente, Sim, não é porque não tinha cloud que a gente não fazia a governança do dado, a gente fazia dentro de um exato. outro contexto de tecnologia. Então, agora não é porque o dado está na cloud, mas vou governar o dado só que está na cloud? Não, mas tem o resto que não está, né? Então, Maravilha. Ó, tem a pergunta também aqui agora, é, do Aguinaldo Cruz. Bom dia, pessoal. Sabemos que o DMBOK tem uma estrutura bem completa, com 11 áreas de conhecimento, mas na prática nem sempre tudo se encaixa dia a dia das empresas. Qual domínio do DMBOK vocês acham que mais dá trabalho e menos entrega resultado, dependendo do contexto? Depende, ó, né? Porque nós estamos falando de uma pirâmide, né? eu acho que assim, tudo assim, ele
você não precisa implementar tudo, né? Eu acho que você vai de acordo com a sua necessidade. Mas é lógico que se você fala de ter uma boa prática de gestão, né? Não necessariamente um programa, aí você pode implementar alguma coisa de uma forma isolada, que geralmente as empresas fazem, né? Você fala, tem uma ferramenta de modelagem lá para o meu arquiteto, então a gente está falando de modelagem, vou aplicar qualidade no meu pipeline de dados, estou falando de, né, gestão de qualidade. Você pode pegar o DMVOC e implementar lá as 8 dimensões de qualidade, né? E não necessariamente ter um Sim. programa robusto. Né, a gente pode falar quando a empresa vai para um MDM, você pode falar de gestão de dados mestres, mas enfim, quando a gente está falando de um programa de governança, é lógico que você também não precisa começar tudo, né, ao mesmo tempo, mas você tem que ter essa visão do todo, da sua maturidade onde você está hoje, para a governança e aonde você quer chegar de acordo com a sua estratégia de negócio, para saber como que o dado acompanha essa estratégia do negócio. Agora, assim, é difícil dizer, como eu falei, né, gestão de documento e conteúdo. Muita gente não faz. Então, assim, talvez ela dê trabalho, porque no fim você tem centenas de documentos na empresa, né, guardado em drives ou localmente na máquina das pessoas. Agora, assim, é difícil dizer o qual mais entrega resultado ou entrega menos resultado, depende do É, impacto que você tem, da dor que você tem. Se aquele implementação ela vai te trazer um benefício, então você consegue medir, quantificar o benefício e realizar e justificar o investimento. Se você não consegue medir o benefício que aquilo te traz, muito provavelmente você vai dizer que não teve impacto nenhum, né? Então acho que depende da dor de cada organização. Isso. Eu vou falar um pouco assim rapidamente de experiência de mercado, né? Assim, tem alguns pontos nevrálgicos, né, que podem servir de alavancas para a governança de dados, tá? Eu não sei onde estão meus dados. Obviamente você vai começar por uma catalogação dos metadados, né? E obviamente você vai entender que se você pegou lá um caso de uso, catalogou, funcionou, deu certo, você vai entender naturalmente que para você escalar aquilo, você vai precisar criar no futuro um processo. Esse processo vai precisar de uma política e você vai precisar de um indicador, porque o pessoal da auditoria interna, o pessoal de segurança da informação vai querer medir se esse processo está sendo executado de maneira segura, privada e se está atendendo os requisitos corporativos da empresa. Outro ponto nevrálgico, qualidade. Eu tenho muito erro de digitação aqui no meu sistema de entrada, tenho muito problema de qualidade de dados que prejudica os meus relatórios. Você vai começar com a qualidade. Obviamente, você fala assim: apliquei a qualidade aqui nesses dados que eu estou usando. Da onde vêm esses dados? Aí você vai automaticamente sentir necessidade de catalogar. E aí, catalogar, você vai sentir necessidade de ter uma política e voltamos ao mesmo ponto. Vou começar pela arquitetura. Eu vejo que cada projeto aqui, eu tenho uma área de projeto, eu tenho um desenvolvimento terceirizado. Cada empresa que eu contrato vem aqui e desenvolve de um jeito. Por quê? Porque você não tem um design pattern. Por que você não tem um design pattern? Porque você não tem uma arquitetura corporativa. Tem uma arquitetura corporativa, tem design pattern, mas eu não tenho um design pattern de dados. Aí você vai para a arquitetura de dados, modelagem. Então, assim, são os pontos nevrálgicos que você pode entender que são aceleradores e, consequentemente, traz mais ganhos imediatos, né? Mas se você quiser um ganho perene com a governança de dados, você vai ter que investir em algum momento em política, processos, procedimentos e OKRs. Exato. E capacitação das pessoas, né? E Acho que capacitação das principalmente até pessoas. porque a governança é pessoa, é feito por, né, pessoas para atender as pessoas do negócio. Então, e aí, né, só complementando um ponto, a gente acha que tem 3 pilares fundamentais que a gente tem que olhar, né? Que é isso que o Sérgio tocou nos 3 ali, que a gente está falando de arquitetura, qualidade e segurança. E aí uma coisa vai desdobrando a outra, porque você começa a olhar para a arquitetura, você desdobra para uma modelagem, que desdobra para uma gestão de metadados, e aí a hora que você tem o metadado que você precisa gravar, mas eu vou gravar esse dado, materializar esse dado aonde? Entra o capítulo de storage e operation, porque aí você precisa saber qual que é o banco adequado para aquele tipo de dado, e aí de novo, né, se é estruturado, se não é estruturado, se é semi-estruturado, aí entra uma questão de gestão do ciclo de vida daquele dado que você está, né, tratando naquele momento. Então, aí se o dado é referencial, se é dado mestre, já tem o capítulo à parte, se não é Big Data. Então, assim,
por mais que às vezes os capítulos não tenham uma correlação direta, uma coisa vai puxando a outra, sabe? Então, assim, não você fala, não preciso fazer tudo, não preciso, mas naturalmente você vai fazer, né? Até porque hoje, quando a gente olha para o dado de ponta da organização, desde o legado, no transacional, até ele gerar valor na ponta, né? Para você transformar o dado ali em conhecimento e sabedoria, você precisa, né? Passar por essa esteira aí. Então, é inevitável, Wagner. Maravilha. Ó, a Adriana Voltinho até estava com a gente semana passada. Maravilha, Adriana. Falou, ó, excelente novidades do evento. E coloca uma pergunta aqui para a gente poder fechar. Em virtude do lançamento da versão 3 do DMBOK, as provas da CDMP com base na versão atual do PMBOK estão disponíveis até quando? Há uma previsão? Legal. Não tem ainda uma previsão, né? Então, aí, Adriana, assim, ó, quando o Dama Internacional soltou a V2 revisada com alguns ajustes, eles mantiveram a prova da V2 antiga por mais 6 meses, tá? Então, e aí agora já tá na V2 com base no V2 revisado. Então, como é um livro que vai sair lá só para o final de 27, então, muito provavelmente até final de 27 a gente mantém a prova atual, né, da certificação, e aí eu acredito que eles vão dar um tempo, até porque você tem que colocar no mercado livre, as pessoas, né, vão levar um certo tempo, a prova também tem que se ajustar, né, por mais que a prova fique em cima dessa parte ainda fundacional dos 11, né, das 11 funções, muito provavelmente eu acredito que pelo menos ao longo de pelo menos 6 meses ou até 12 meses subsequentes do lançamento, eles ainda vão manter o livro antigo, porque eles ainda, né, comercializam o livro atual, né, que é a V2 revisada. Então, eu acredito que pelo menos 6 meses eles mantêm a prova. Então, a gente está falando de muito tempo ainda, até meados de 28 aí. Fantástico. E aqui, ó, tem uma pergunta aqui do Carlos Bassi, que ele colocou o seguinte: Carlos Alberto Bassi, maravilha, Bassi, esteve com a gente lá no evento em São Paulo. A IA chega para facilitar ou complicar a governança de dados? Eu acho que tem os dois, viu? Eu acho que ela ajuda a governança em si. Eu acho que ela ajuda a governança em si, porque hoje, quando você vai, ela automatiza alguns processos, ela facilita a questão para você hoje montar um metadado, você já monta com uma IA, um algoritmo ali por trás que ele lê a tabela, já te monta o metadados, ele já faz uma revisão do seu pipeline para ver se está quebrado um código, se tem problema, ele melhora a codificação. Eu acho que ela, nesse contexto, a gente tem que trazer IA, né, para todas as atividades, né, que a gente fala aqui repetitivas e automatizar as coisas. Então, nesse contexto, aí ajuda, porque no final do dia a gente está falando de processo, né? No dia a dia a gente está falando de processo da gestão de dados dentro de um programa de governança. Então, ela ajuda nesse sentido. Agora, quando a gente olha para a IA, né, como um produto de uso, né, da ponta, aí é o outro lado, né? Ou seja, você precisa ter uma governança hoje mais robusta para garantir que essa IA na ponta, né, ela tenha qualidade. E aí, de novo, é a qualidade do dado, né? A qualidade do dado foi o vilão ali do DW, aí foi o vilão do machine learning, agora é o vilão da IA generativa, digamos assim, né? Porque se no final do dia a matéria-prima do que está entrando no seu algoritmo tá ruim, o seu produto vai ser ruim. Né? Então não tem segredo. Então, e aí entra um fator novo que a gente está falando tem a governança do dado para a IA e tem a governança de IA, né? Que é um outro capítulo à parte aí, que talvez muito provavelmente essa V3 do DMBOK já vai entrar nesse assunto, porque é um assunto que já está aí em dia, todo mundo está falando, né? Eu acredito muito em ganha-ganha, então eu acho assim, a IA ela ajuda a implementação da governança, já vez que você pode criar agentes que pode fazer as atividades mais repetitivas, mais burocráticas da governança para você, esse é um ponto, tá? E a governança ajuda a IA, porque assim, gente, nós estamos falando de inteligência artificial, né? E que tem muito a ver com inteligência, fazendo um paralelo com a inteligência natural, né? A gente tem exercícios mentais até para garantir, né, a nossa saúde e a nossa sanidade mental, né? Um deles, que é um desvio da inteligência, é a alucinação, né? Quando a inteligência artificial é alimentada com dados de baixa qualidade ou sem qualidade,
a IA também sofre desse desvio chamado alucinação. E a governança justamente prevê um tratamento, né, que é o tratamento com a gestão de qualidade de dados, para garantir a saúde mental da IA. Então é um ganha-ganha, né? A governança ajuda a potencializar o uso da IA e a IA ajuda a potencializar a aplicação da governança. É isso. Maravilha, gente. Ó, vamos lá, chegamos aqui ao final. Passando um pouquinho do horário, mas eu acho que o conteúdo, eu queria responder as perguntas no contexto geral. E eu quero deixar aberto aqui agora para cada um de vocês fazer as considerações finais, convidar o pessoal para o nosso seminário, né, o Gabriel e Sérgio. E vamos começar agora pelo Sérgio. Bom, pessoal, acho que a gente procurou mostrar para vocês que a governança de dados não é algo inerente à tecnologia somente, né? Abrange questões mais amplas, né? Como o ecossistema, como contexto, como soberania nacional, né? E é com esse viés que a gente quer tratar a governança e abordá-la, inclusive, no nosso seminário aí do final do ano, tá? Então a gente convida todos vocês aí para participar dessa jornada com a gente aí. Que haverão mais capítulos, mais caminhos aí em breve que a gente vai divulgar. Estamos estruturando. É isso, legal. Maravilha, Boa, Sérgio. Sérgio. É isso. Gabriel. Boa, Wagner. Olha, teremos mais novidades lá no evento, né, de novembro. Algumas coisas que a gente já está, né, como o Sérgio falou, estruturando e conversando aí. E eu acho que essa questão, né, do que a gente trouxe hoje foi para mostrar essa movimentação, inclusive, da importância do assunto, né, até pelo governo. E aí, quando o governo dá um passo, as empresas privadas também olham, deixa eu ver o que está acontecendo. Então, daqui a pouco a gente vai ter isso no setor privado também, né? De repente, esses novos cargos, novas estruturas, e aí a gente sabe o momento, né, da gente falar de DMBOK em português, DMBOK V3, uma roupagem nova, né, atualizado, enfim, mais moderno. Acho que tudo contribui, né? Tá tudo caminhando para contribuir. E o Dama Brasil quer estar, né, apoiando aí, né, esses entusiastas de dados nessa jornada aí de trazer, né, essa comunicação, as melhores práticas, né, e ser esse guia de referência aí para essa área de dados e gestão de dados. Então, contem conosco do Dama e deixo o convite aí, né, todos vocês aí, dia 12 de novembro, São Paulo, estaremos lá, né, eu, Sérgio, né, Leandro, Bergson, todo mundo aí, o corpo do Dama, todo mundo lá dia 12. Fantástico. Excelente, foi um prazer receber vocês aqui no Manhã com Dados dessa sexta-feira. Gabriel, Sérgio, e manda um abraço para o Manuel, para todo mundo lá do Dama por mim, tá? Com certeza, Wagner. Excelente. Obrigado. Simbora. Um abraço, Gabriel. Um abraço, Sérgio. Um abraço, gente. Até mais. Até mais. Tchau. Maravilha, gente. Excelente apresentação do Sérgio, do Gabriel. E teremos mais aí em breve. Vamos aí agendar mais algumas ações aqui na Digital Edu, tanto no programa Manhã com Dados, quanto em outros programas também, um pouquinho sobre o Dama, tá? E o seguinte, como eu coloquei mais cedo, tá colocando no chat agora de novo o link para vocês, ok? O link do evento, então tá ali. O pré-lançamento vai até o dia 31 de agosto, tá? Então esse valor que estão ali são válidos até 31 de agosto, então leve para sua organização, mobilize sua equipe. Se a sua equipe quiser participar do evento ali presencial, que é bem interessante, fazer esse momento de network tanto com o Dama quanto com as empresas que estarão lá com a gente, tá? Fique à vontade, ok? Dúvidas, é só entrar em contato com a gente que a gente retira para você. Quem está aqui no chat com a gente, eu vou colocar agora o link do certificado de participação, tá? Deixa eu pegar aqui só. Vou pegar o link do certificado de participação. Para quem está na rede social ainda, no YouTube, LinkedIn, vem para digitaledu.com.br, faz um cadastro, entra na live, que o link para emissão do certificado está no chat, ok? Então, link para certificado. Se você nunca emitiu o certificado na Digital Edu, assim que você clicar no link do chat que eu coloquei agora, você vai ser direcionado para uma página e vai colocar o seu nome, da forma que você quer que saia no certificado. Só que cuidado, preencher uma vez, o campo já trava. Não consegue alterar depois.
tá? Tem que estar logado na plataforma e tudo mais. Isso é para segurança. Então é o seguinte, coloque todo o nome maiúsculo ou então a primeira letra maiúscula de cada nome. Fica essa dica aí para vocês. Então toma cuidado na hora de preencher. Se você já emitiu algum certificado com a gente aqui, o seu nome já vai aparecer ali na tela, é só clicar em emitir certificado. O certificado ele tem um QR Code que pode ser usado para validação, para ver se ele é verdadeiro ou não. Então é uma forma que a gente encontrou ali de levar mais veracidade nos certificados para empresas, para as organizações, instituições de ensino, por exemplo, para as pessoas poderem reportar ali suas horas complementares, que às vezes eles pedem ali uma comprovação que o certificado é válido ou não. Então fica aí a dica para vocês, tá bom? Então para quem fizer sentido, gente, já garanta lá no pré-lançamento o nosso evento, o nosso encontro, no dia 12 de novembro. 12 de novembro em São Paulo, presencial. Vamos lá, bater um papo, vai ser um prazer conhecer vocês que estão aqui com a gente também toda semana. Então, além de ter o conteúdo, vocês terão ali networks maravilhosos e outras novidades que vão ser faladas em breve, tá bom? Ó, um abraço a todos. Às 11 horas agora teremos mais uma live do Momento IMA, que é do Instituto Information Management. E sexta-feira que vem, às 9 horas da manhã, mais Manhã com Dados para vocês. Um abraço e até lá.